Meu nome é Maria Eliane Melo, eu moro em Maceió, Alagoas, estado de Alagoas. Tenho 63 anos de idade. Eu trabalhei sempre com administração de empresa, mas agora eu sou fotógrafa, já estou aposentada, e agora eu sou fotógrafa profissional. O que era um hobby passou a ser uma outra profissão, né? Mas o meu relato, a minha experiência de EQM, ela ocorreu em abril de 2021. A partir do dia 10 de abril de 2021, eu fui para a emergência da Unimed aqui em Maceió, eu estava com Covid. E eu tinha tido, durante a noite, muita febre, uma febre que me desconcentrou, me levou ao delírio, porque não tinha medicamento que amenizasse essa febre, e eu fui levada por uma amiga, a qual estava morando aqui no meu apartamento, porque estava com Covid. Ela saiu da casa dela, de onde ela residia, para minha casa, porque eu estava na casa de uma outra amiga, que não estava com Covid. E aí, como ela já estava com Covid, eu vim para casa. Mas aí eu piorei, e ela me levou à emergência da Unimed, no sábado, pela manhã. Os hospitais aqui em Maceió, todos estavam superlotados, não tinha leito sobrando. Eu fiquei no corredor da emergência, até que se encontrou um hospital, inclusive 2 hospitais, mas eu fiz a opção por um hospital, que foi a Medrades, aqui em Maceió. E aí eu fui levado imediatamente na ambulância desse hospital, e aí eu já não lembro de nada. É como se, a partir do momento que eu entrei na Unimed, eu não lembro absolutamente de nada. Tudo que eu vou relatar são fatos que realmente ocorreram e que foram relatados pela pessoa que estava me dando assistência no momento. Inclusive, na segunda-feira, na minha hospitalização, a minha filha estava presente comigo, então ela foi quem me acompanhou todo esse momento. Então ela dizia, eu sempre dizia para ela que eu queria ver o céu, eu queria ver como é que eu estava, eu tentava levantar, eu não conseguia mais levantar. Então, o Covid, ele nos toma por completo, inclusive a mente. A mente nossa, a minha mente, parecia que eu não tinha passado, não estava entendendo o presente, consequentemente, eu não imaginaria ter um futuro. E minha filha sempre me acalmando, e aí veio a falta de ar, e aí a coisa foi piorando, consequentemente a febre era o indício maior que apresentava perigo, né, porque a febre era muito constante, nada eliminava a febre, e então eu fui levada para a UTI. Até esse instante na UTI, chegar à UTI, eu também não lembro, eu não lembro de nada. Então, daí em diante, foi a lembrança da minha filha. Né? Eu entrando na UTI, ela viu e pronto. Chegando na UTI, eu já fui entubada, porque eu já estava com um comprometimento pulmonar de 100%. A minha pressão estava altíssima, eu sou hipertensa também. Então, eram 2 situações graves naquele momento, era pulmão e coração. O pulmão era o mais grave, porque já havia um comprometimento de 100%, por isso a intubação. Depois, em seguida, veio coração, houve uma parada cardíaca, e os médicos continuaram a trabalhar. Nessa situação, nesses dias, nesses momentos, eu estava em coma, eu não me lembro de absolutamente nada. Mas, de repente, eu me vi fora do corpo, porque eu estava vendo uma luz muito branca na minha frente. Era como se fosse um portal. Só que na UTI, ela não tem portas.
Só tem a porta de entrada e de saída de pacientes. Eles têm uns biomas, né? Que separam os leitos. E aí, de repente, eu olhei assim para frente e eu vi aquela luz e eu me levantei. Quando eu olhei do lado, eu estava vendo o meu corpo. Naquele momento, eu ainda estava serena. Eu não estava com medo, porque eu me sentia viva. Eu me sentia viva. E aí, de repente, apareceram duas pessoas, que eu não sei dizer se realmente eram homens ou mulheres, porque eram duas pessoas assim, eles eram muito luminosos, muito luminosos. E aí um se dirigia a mão para mim, para segurar na minha mão, e aí foi quando eu perguntei, que eu acho que eu não falei, porque eu não ouvi a minha voz, mas eu pensei, eu morri? Aí eu ouvi a resposta também na minha voz, não, você não morreu, mas tem que vir conosco. E ele estendeu a mão, e eu acolhi a mão dele, e nós entramos era como se fosse um túnel branco, até que chegamos num lugar onde eu conseguia já ver o céu, já conseguia ver a natureza, não via casas, não via nada, nós estávamos num campo, e nós ficávamos assim, e aí ele falou assim para mim, começava a escurecer, já era noite, e o céu era tão limpo que eu vi as estrelas assim de uma forma como se eu estivesse vendo num telescópio, ou como muitas vezes a gente vê na televisão, aquelas imagens que passa da NASA. E eu ficava espantada com o que eu estava vendo. O lugar era lindo e eu não via barulho de nada. E aí, então, ele falou assim para mim, nós precisamos levar você à União dos Palmares. União dos Palmares foi a cidade onde eu passei a boa parte da minha infância. E eu tinha uma amiga que também estava hospitalizada com Covid, no mesmo hospital que eu, e ela veio a falecer e foi levada para a União dos Palmares. Eu não sei se teve alguma ligação pelo fato de eu estar viva ainda e ir até lá, pelo fato da ligação nossa de amizade ser muito, assim, muito forte. Eu lembro que eu vi quando ela chegou, eu vi ela tossindo, reconheci que era ela, ainda falei assim para ela que ela tivesse fé. Tenha fé que você vai sair dessa também, porque eu reconheci a voz dela, ela falando com alguém. Bom, e aí caiu a noite, veio a noite, tudo escureceu, e de repente eu sou colocada no carro, que não era um carro normal, era como se fosse uma cápsula. Eu sou colocada ali dentro e eu sento na cama, ele faz, não, você precisa deitar. Você tem que ir deitada. Aí eu fico deitada, a cápsula era de vidro, transparente, a parte de cima, e eu fiquei maravilhada, porque aí eu via bem o céu, e aquilo tudo que acontecia naquele momento, me dava tranquilidade. Eu não conseguia me sentir insegura. E isso, eu falando assim, entre aspas, falando para você, eu sempre fui uma pessoa que eu tive medo da morte. Até quando eu perdi o meu pai, eu perdi primeiro, morreu primeiro a minha mãe, um irmão, e por último faleceu meu pai. Quando ele faleceu, eu que fui preparar o corpo dele. Fiz a barba dele para ele ser enterrado, todo bonitinho, essa coisa toda. E a partir daí, eu passei a não ter medo mais da morte. Mas eu não pensava nisso. Não pensava na morte, porque quando eu perguntei, eu morri, e foi respondido, né? Não, você não morreu,
tudo bem. E nós entramos uma espécie de um automóvel, era como se fosse um carro sem o teto, vamos dizer assim. E o teto, mas tinha um teto. E nós seguimos para União. Eu conheço a estrada, porque já ia sempre para lá. Não, achei muito estranho os lugares que nós passávamos. Em um determinado momento, eu vi a minha irmã Graça, ela mora no Recife, ela chorando muito. Eu vi assim, veio aquela visão assim, ela na casa dela, só que ela mora no Recife, ela chorando muito, o marido chega do lado, começa a apoiar ela, e depois chega a filha, que é médica, inclusive pneumologista, também começa a apoiar e fala algumas coisas para ela que na hora eu não deduzi, e nós continuamos. Em algum momento, a situação mudou. Começou assim como é que ocorre com os aviões? Aqueles movimentos, não é tribulação, Turbulência? Turbulência, pronto. Começou aquela turbulência onde nós estávamos, balançando muito, e aí tudo aquilo que eu conseguia ver o céu, eu não conseguia ver mais, eu via algumas coisas, algumas manchas assim, como umas sombras escuras, e aí o dia amanhece, mas continua naquela turbulência, o local onde eu estava, e eu vou ficando com medo, começo a ficar com medo, eu começo a não sentir mais o oxigênio, e aí uma dessas pessoas que estava comigo, eram 2 pessoas, uma das pessoas vem até mim, segura a minha mão e pede para que eu mantenha calma. Eu tenha calma, que aquilo ali vai passar, aquele momento vai passar. É necessário estar ali, mas eles vão me tirar daquela situação, que eu confie. E eu confiei. Eu me acalmei, eu como faço meditação, eu sei aquelas regras da respiração, eu comecei a fazer aquelas regras da meditação, do expirar, expirar, e eu fui praticando isso, e aí nós chegamos na cidade de União, e com pouquíssimo tempo veio toda aquela turbulência de novo. E apareceram pareciam monstros, pareciam coisas assim, sabe, ferozes, e batiam para quebrar o vidro, e o carro que nós estávamos balançava muito, e eu começava a gritar por Deus, e por São Miguel Arcanjo, que eu sou devota, e eu ficava desesperada com aquela situação, e aí, de repente, eles 2 levantam, um deles me coloca no braço, se aproxima do outro, e nós saímos de lá. E já chegamos em algum lugar. Esse lugar que nós chegamos era um lugar estranho, porque era uma casa, mas era uma casa assim, a casa era cinza, fria, e eles disseram assim para mim: você precisa ficar aqui, mas não se preocupe que nós estamos cuidando de você, mas você precisa ficar aqui. E me deitaram numa cama, eu fiquei, depois apareceram 2 mulheres, pareciam freiras, porque elas tinham, a roupa era como se fosse um hábito, né? Mas não era preto, era cinza também. Elas eram um pouco agressivas comigo. Elas eu começava a querer saber que lugar era aquele, porque eu começava a ouvir vozes. Eu via assim, Mariana, era o nome da minha filha. Gabi, era o nome da filha da Madalena, da que faleceu. Eu ouvi o nome da Shirley. A Shirley é uma sobrinha que eu tenho, que é enfermeira. Então, eu começava a ouvir esses nomes, assim, alguém chamando Shirley, Mariana, Gabi, Dalva, que também é uma grande amiga, mas eu não via ninguém. Eu só ouvia as vozes. E eu tentava gritar,
e eu tentava gritar para dizer que eu estava ali. É como se elas estivessem me procurando. Eu sentia assim, elas estivessem me procurando, eu não sei, a situação era essa. E de repente aparece uma outra pessoa, a terceira mulher, que eu acho que era uma mulher, que ela disse assim, eu vou cuidar de você agora neste momento. A partir de agora sou eu que vou cuidar de você. Eu disse, tá certo. Mas aí eu perguntava, o que é que está vendo? Ela disse, não se preocupe, não pergunte nada. Cuidado com a sua respiração e deixe que eu vou cuidar de você. E ela começa como se fosse me dando um banho. Mas era um banho, era um vapor que envolvia assim, todo o meu corpo. Aquele vapor era um vapor agradável. Eu comparo como um banho de espuma, mas não era espuma, mas era aquela coisa leve como espuma, era um vapor. E eu tomava, ela passava no meu corpo todo. Quando ela chegava no meu pé, ela passava nos meus pés, aí eu já estava sentada, que ela tinha passado nas minhas costas, e quando ela estava passando nos meus pés, eu via a mão dela. E quando eu via a mão dela, eu lembrava da minha avó paterna. A mão dela era a mão da minha avó paterna. A minha avó era uma pessoa muito querida e, assim, morávamos em cidades distintas. Durante a minha infância, eu morava numa cidade, ela morava em outra cidade, e nós nos correspondíamos. Eu escrevia várias cartas para ela, ela respondia. E nós tínhamos, assim, uma afinidade muito grande. Inclusive, eu nasci na casa dela. Naquela época, eu estou com 63 anos, então dificilmente nós morávamos, era interior, chegaria à cidade a tempo para fazer o parto, né? Então tinha aquelas parteiras, e ela praticamente foi quem fez o parto da minha mãe. E eu lembro que quando eu vi a mão, eu lembrei dela. Imediatamente, ela riu. Eu senti que ela riu. Eu não conseguia ver o rosto. É como se ela confirmasse o meu pensamento. Era a minha avó. E aí, quando eles dois, eu estava chamando de enfermeiros, chamava de enfermeiros, porque eles vestiam branco, e o rosto, eu não conseguia ver assim, caracterizar o rosto. Cada vez que eu olhava, eu via assim, era uma coisa, sabe, que não tinha uma forma definida, mas branco, tudo branco. E aí eles entram nessa casa e dizem, vamos, viemos lhe buscar. E então essa pessoa que tinha feito aquela limpeza em mim, tinha me dado aquele banho de vapor, ela se aproxima, aí segura na minha mão, beija a minha mão e me chama de Laninha. Laninha era o meu nome infantil. Quando eu era pequena, tanto os meus pais como meus avós, os meus irmãos, ainda hoje me chamam de Lana. Mas a minha avó me chamava de Laninha. E aí eu fiquei emocionadíssima. Eu já comecei a querer chorar. E aí o choro naquele momento, acho que não seria interessante, porque nós estávamos saindo daquele local, e imediatamente eles me retiram dali. Eu queria ficar mais junto a ela, mas não consegui. Aí então eles me levam para um determinado lugar. Fora isso, passava dias e noites. Em nenhum momento eu senti fome, em nenhum momento eu senti sede, em nenhum momento eu vi assim, cidades completas. Eu via a cidade, mas eu via uma certa distância. Era sempre no campo que eu estava, sempre num lugar reservado. E no horizonte eu via que tinha assim como casas,
mas nós não nos aproximávamos. E quando nós estávamos neste lugar, nós saímos por um caminho, e esse caminho nos levou para uma praia. E aí eles falam assim, nós começamos a caminhar pela areia. Caminhar, caminhar, caminhar. E na praia, a praia é eu sempre digo, a minha alma é feita de maresia. Quem dizia isso é a grande poeta Sofia de Mello Anderson. Ela dizia que a alma dela era feita de maresia, porque ela vivia sempre próxima ao mar em Portugal. E eu peguei e adotei essa frase para mim, e quando nós chegávamos na praia, pisar naquela areia, sentir aquela granulação fininha da areia, eu sentia, e a água batia nos pés, e eu ficava tão feliz que eu me afastava deles dois, eu passava quase como a correr na frente, assim, de felicidade, como uma criança feliz. Aí, em determinado momento, eu paro assim, fico meio acanhada, né? Meio envergonhada, porque eu estava correndo como uma criança. E aí eles param, aí eu paro, eles se aproximam e me perguntam, pode tomar banho? Eu disse, posso? Pode. E foi muito interessante, porque eu fui entrando na água, mas eu não sentia me molhar. Mas eu sentia o prazer do banho de mar. Mas eu não molhava minhas roupas, não molhava meu corpo, eu mergulhava, eu ia até o fundo, né? Quando eu mergulhava assim, aí pegava um pouco de areia para trazer, quando chegava em cima, que abria a mão, não tinha nada. Então, foi uma brincadeira, assim, uma coisa assim, muito leve, muito bonita, né? E aí eles se aproximaram novamente de mim, e aí eu comecei a me sentir mal. Veio um certo mal-estar. E imediatamente eu voltei para o hospital. Eu fui levada de volta ao hospital. E quando chega no hospital, eu vejo o meu corpo, eu fico a uma distância assim de 2 metros, aí está sentado o médico, ele estava apoiado na minha cama, do outro lado da cama tinha duas mulheres, uma delas é médica, que eu reconheci depois, e eles tinham me desentubado. E de repente houve a necessidade de entubar novamente. E aí, então, naquela situação, o médico muito nervoso, e aí ele dizia assim, tome, coloque o tubo agora desta vez. E a médica ficava muito nervosa, e dizia assim, não tem mais jeito. Ela dizia, não tem mais jeito. E eu me aproximava dela e dizia, tem jeito, por favor, coloque, você precisa me salvar, porque tem jeito. E eles, próximo a mim, quietos, e eu ficava naquela aflição, e eu dizia assim, aí ela saía do quarto, e eu ficava só ficava o médico e o meu corpo, e eu do lado, e eu me aproximava assim do médico, assim por trás, e começava assim, na minha aflição, chorando, dizia, coloque logo, tem jeito. Aí ele colocou o tubo. Quando ele colocou o tubo, os aparelhos começaram a funcionar. Aí ele toca a campainha, que fica aquela campainha perto da cama, ele toca a campainha e de repente aparecem as médicas, aparecem enfermeiros. Aí ele disse, eu entubei novamente e ela deu certo. E aí eu fiquei parada, me olhando, eu respirando através daqueles aparelhos. Foi quando eu vi que na minha cabeça, assim, em cima da minha cabeça, tinha um tubo mais ou menos assim, nessa espessura,
azul. E ele estava bem aqui no centro da minha cabeça, assim, esse tubo. E ele estava ligado ao teto. Ele não estava ligado a nenhum aparelho. E eu não tinha observado esse tubo antes, só observei nesse momento. Quando eles me entubaram, que o médico chama aquele pessoal, cada um começa a tomar uma providência, verificar a pressão, essa coisa toda, foi quando eu vi o tubo azul. E aí eu fui sentindo, aí eu fui vendo o meu corpo ficando azul, todo azul. Eu estava com uma roupa, foi quando eu olhei para mim, não é? Assim, eu estava com uma roupa tipo assim, aquelas roupas de hospitais, mas era branca, não era aberta atrás, era fechada. Eu estava vestida normalmente com ela, entendeu? E agora o meu corpo estava totalmente azul, como fosse assim, uma roupa toda azul, luminosa, da cor daquele tubo que saía daqui da minha cabeça. E aí e eu começava a observar aquilo tudo, e eu queria perguntar, queria tentar falar alguma coisa, e eles não permitiam, as duas pessoas, eles simplesmente pegaram pelas mãos e me levaram novamente para outro lugar. Então, nós ficamos sentados sobre uma relva, assim, uma grama, tinha umas folhas, umas flores, um lugar lindo, cheio de flores, e aí é quando ele diz para mim que eu estive, quem cuidou de mim quase o tempo todo tinha sido a minha avó. Aí eu falei assim, mas a minha avó e minha mãe? Porque minha mãe já é falecida. Aí ele disse assim, a sua mãe está cuidando dos outros filhos, ou seja, dos que estavam aqui, meus outros irmãos, meus 4 outros irmãos. Porque cada vez que eles iam ao hospital para receber o boletim, sempre tinha uma notícia assim de... não tinha esperança. Não tinha esperança, era sempre uma notícia triste, porque, olha, foram 35 dias em coma, 51 dias de hospital. A minha filha, ela ia todos os dias ao hospital para ver o boletim, receber o boletim. E sempre quando eu recebia aquela notícia assim, que não houve melhora, que a situação estava piorando, ela sempre ficava muito abatida, ficava sentada no estacionamento do hospital, às vezes chorando, a psicóloga ia, conversava com ela. Mas eu não conseguia vê-la. Não consegui, nesses momentos eu não consegui vê-la. E aí nós começamos a andar e a conversar. Eles não falaram diretamente para mim sobre a doença, sobre o Covid, mas disseram que eu ia ter alguns problemas de saúde no futuro e que eu tinha que me cuidar bastante e que eu não precisava temer mais nada. Aí eu perguntava, mas eu morri então? Eu já morri? Aí ele disse, não, você não morreu, você está viva. E aí quando eu ia perguntar, mas quem são vocês? Eu ia perguntar. Aí eles vinham com outra conversa, ou seja, eles não tá entendendo? Eles sempre fugiam, sempre estava... E aí começava a me confortar, porque eu pensava muito na minha família, na minha filha, nas minhas irmãs, como é que minhas irmãs estariam. Eu ficava muito nervosa pensando nisso tudo. E aí, para finalizar a nossa conversa, eles se despedem de mim em um determinado momento, nós nos abraçamos e eles disseram assim, você caminhe por aqui,
você precisa voltar. Aí eu dizia, tá certo. Gratidão. Eu lembrei que eu fiz assim com as mãos, coloquei as mãos assim postas e disse gratidão. E comecei a andar sozinha. O lugar era lindo, o céu era de um azul magnífico, não tinha nuvens. Eu sou apaixonada por nuvens, então eu ficava olhando o tempo todo para cima, para ver se eu via as nuvens. Não via, não tinha nuvens. Era aquele céu azul belíssimo, cristalino, e aquelas plantas no caminho todo. Aí, de repente, chega um senhor, se aproxima de mim no mesmo caminho, e eu cumprimento, eu paro, cumprimento ele, também não senti medo, e eu só perguntei assim para ele, por gentileza, poderia me dizer aonde esse caminho, para que cidade esse caminho nos leva? Que eu acreditava que fosse Maceió. Aí ele disse, não, vocês caminham, nos leva a Emaús. E eu disse, Emaús? Mas eu não conheço. Aí ele disse, é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito importante. E você, quando você conhecê-la, a sua vida vai mudar. E aí eu continuei o caminho. Ele do meu lado, mais calado, eu calada, eu observando tudo, porque eu também sentia medo de repente, ele caminhar demais e eu me perder dele, ficar meio desorientada, e ele caminhando, e eu me sentindo muito bem, eu não sentia nada, não sentia dores, eu não sentia absolutamente nada, a não ser paz. Muita paz por estar ali. Inclusive, quando ele disse assim, que já estava na hora de voltar, eu ia dizer que queria ficar mais um pouco. Mas eles imediatamente já me colocaram no local, e eu fui caminhando. Cheguei na cidade, era uma cidade, era como se fosse assim, uma aldeiazinha, era uma cidade pequena, de pedras, a calçada era de pedras mesmo, não era de nada como que tem hoje. E eu vou andando, e passo pela cidade porque era muito pequena, e eu olho para um lado, olho para o outro, vejo aquelas casinhas todas com as portas abertas, mas eu não me atrevo a olhar, nem entrar. E vou andando, de repente eu já estou no hospital de volta. E nesta hora que eu chego no hospital, eles já tinham tirado o tubo, né, da intubação, já tinham feito uma traqueotomia aqui, colocado aquele aparelho, eu não conseguia falar. E também assim, eu acordava e voltava a dormir, acordava, eu estava ainda sedada por conta da medicação, obviamente, né? E me levaram depois para a UTI semi-intensiva, aí telefonaram para minha filha veio me ver, e aí ficamos muito emocionadas, mas assim, eu não podia me emocionar porque alterava todo o meu batimento cardíaco, tudo. Aí ela, mãe, não chore, olha, está tudo bem, a senhora está aqui, está bem. Aí eu sei que naquela hora eu perguntei pela Madalena, que era a minha amiga que estava no quarto em frente. Aí a minha filha disse, espera um pouquinho. Aí saiu e chamou a psicóloga do hospital. A psicóloga veio, aí me explicou que, infelizmente, ela não tinha resistido, já tinha falecido já há vários dias, mais de mês. Ou seja, ela sobreviveu 6, 8 dias só. E aí fiquei foi um choque, mas eu comecei a tentar rezar, muitas vezes eu não conseguia rezar, porque a mente, o Covid, ele nos deixa com uma deficiência mental muito grande. A sequela mental é imensa.
imensa. Para você ter uma ideia, quando eu voltei do coma, eu não sabia se tinha casa, se tinha carro, onde eu morava, eu não sabia nada. Só sabia que tinha minha filha, porque quando eu realmente acordei, ela se debruçou sobre mim, dizendo que me amava, e dizia, mãe, sou eu, sua filha, Mariana, sou sua filha. Aí foi quando eu comecei a voltar, não é? E ocorreu um fato muito engraçado. Quando eu estava nesse processo do coma, que eu estava fora do corpo, em algum momento, um dos dois, que eu acredito que fossem homens, um dos dois me mostrou assim um perfil dele. Ele não me mostrou o rosto todo, me mostrou só o perfil. E eu guardei aquilo assim na memória, o perfil dele. Bom, aí eu já tinha saído do coma, já estava no apartamento, e aí um belo dia eu estou deitada, assistindo alguma coisa na TV, ou não, porque eu não conseguia ver muito da televisão. Aí chega um enfermeiro da UTI para dizer que eu tinha sobrevivido ao Covid e que a minha vida era porque eu tinha uma missão a seguir e que eu iria descobrir essa missão, porque passar pelo que eu tinha passado, nas condições que eu passei, em que eu fiquei, só uma misericórdia divina, só Deus. Então, eu que já acreditava e acredito ainda em Deus, não sei ainda exatamente qual é a minha missão, mas acredito que não só eu, mas todos nós, qualquer pessoa que está nesse planeta, neste momento, ela tem uma missão. E acredito que, a partir dessa experiência, eu não tenho mais, absolutamente mais, medo nenhum de morrer. Porque eu vivi lá, o outro lado da vida,